Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Dr. Lucas Barbosa. Vamos dar início ao módulo 1, falando sobre os marcos históricos da fitoterapia no Brasil e no mundo. O uso das plantas não é algo novo, não. Desde o início da humanidade, elas já eram usadas para diversos fins. Pense no que seria da sua alimentação, sem as frutas, os legumes, as verduras, o arroz com feijão, a farinha, o milho, a cana-de-açúcar para a produção de açúcar. Então, em termos nutricionais, as plantas são muito importantes. Pense que sem os vegetais também não haveria a vida como conhecemos hoje no planeta Terra, já que através do processo de fotossíntese, os vegetais eles produzem o oxigênio que tanto precisamos para respirar. Juntamente com as algas unicelulares, né, nos oceanos, elas são fundamentais para a produção de oxigênio no nosso planeta. Pense que até o século XIX não existiam medicamentos químicos sintéticos. A medicina, para tratar as doenças, usava apenas preparações com substâncias vegetais, animais e minerais. A medicina não usava medicamentos químicos sintéticos até o século XIX. Tá? A evolução do conhecimento sobre as plantas medicinais era inicialmente por tentativa e erro, de modo empírico. Como é que funcionava? Uma pessoa adoecia e aí ela tentava usar uma planta qualquer para tratar a doença em questão. Poderia acontecer três coisas: ou a pessoa morria, devido à planta ser altamente tóxica, ou a pessoa melhorava, ou então não acontecia nada. Aos poucos, as pessoas foram percebendo quais plantas eram mortais, né? Portanto, não devendo ser ingeridas nunca mais, quais plantas eram neutras, ou seja, nem ajudavam e nem atrapalhavam, e quais plantas tratavam a doença em questão com eficiência. Dessa forma, as plantas que tratavam a doença em questão passavam a ser chamadas de plantas medicinais. Ao longo do tempo, por tentativa e erro, várias pessoas morreram e várias pessoas se recuperaram de suas doenças usando as plantas, certo? As plantas medicinais, assim, elas foram sendo registradas. O efeito das plantas foi sendo registrado e passando para as próximas gerações. E sendo passado para as próximas gerações. Ao mesmo tempo, houve também a necessidade de descrever cada planta medicinal, para que as pessoas soubessem reconhecer e usar a planta correta, ao invés de uma outra planta muito parecida, porém tóxica. Desse modo, as plantas passaram cada vez mais a serem usadas de forma mais racional. Os registros das plantas medicinais foram crescendo e hoje a gente já sabe que existem plantas que já eram usadas há milhares de anos com segurança e eficácia. Existem registros do uso de plantas medicinais na Índia que datam de 3.000 anos antes de Cristo, no livro sagrado dos Vedas. Há também registros na China que datam de aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. Nós sabemos que a China é um país, né, que usa muito plantas medicinais para tratar doenças. É um país riquíssimo em informações, né, sobre plantas medicinais. Por exemplo, em aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, nós temos um livro compilando 365 drogas, na qual estão sistematizadas as bases da medicina chinesa. No Egito, em torno de 1550 anos antes de Cristo, foi escrito o Papiro de Ebers. Vocês não podem esquecer, como fitoterapeutas, esse papiro. O Papiro de Ebers, que foi escrito em aproximadamente 1550 anos antes de Cristo, já continha a citação e a descrição do uso de plantas medicinais e procedimentos médicos, com registro de cerca de 700 substâncias medicamentosas ou remédios naturais, muito ainda presentes nas farmacopeias brasileiras. Então a gente percebe que o uso das plantas medicinais, ele já era feito há milhares de anos antes de Cristo. Em torno de 500 anos antes de Cristo, Pitágoras trouxe o conceito de medicina humoral, né, para explicar a atuação das substâncias químicas no organismo. Então, Pitágoras ele tinha esse desejo de entender como é que as substâncias químicas elas atuavam no organismo.
Pitágoras, dessa forma, influenciou em seguida Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Hipócrates, ele foi aquela pessoa que inaugurou a medicina racional naturalista, com a descrição dos sintomas, o período de ocorrência, as condições de vida da pessoa e outros aspectos relacionados às enfermidades, inclusive no campo emocional. Então, Hipócrates é considerado o pai da medicina justamente por conta disso. Além disso, Hipócrates ele reuniu, né, entre aspas, ele reuniu a totalidade dos conhecimentos médicos do seu tempo no conjunto de tratados conhecidos pelo nome Corpus Hipocrático, onde para cada enfermidade descreve um remédio vegetal e o tratamento correspondente. Então, para Hipócrates, para cada enfermidade, para cada doença, existe uma preparação vegetal, um remédio vegetal. Então, Galeno, no século II depois de Cristo, revitalizou a doutrina humoral de Pitágoras, além de elaborar conceitos e instituir princípios para definir a qualidade das drogas. Para Galeno, uma droga necessitava ser mais poderosa que a doença para que o tratamento fosse efetivo. Além disso, Galeno afirmava também a necessidade de observar atentamente a evolução da doença e do tratamento. Nós sabemos hoje o quanto isso é importante. Galeno ele ainda pesquisou muito sobre plantas medicinais, ficando famoso pelas suas fórmulas galênicas, até hoje muito lembradas, né? As famosas fórmulas galênicas. As fórmulas galênicas eram misturas complexas de plantas a partir do conhecimento dos gregos e dos egípcios. A curiosidade é que hoje conhecemos como farmácia galênica o local onde as plantas não são mais usadas na forma de pós, e sim de preparações. Então, nas farmácias galênicas contém várias preparações complexas com plantas medicinais. E essas preparações usam solventes como álcool, água e vinagre para conservar e concentrar os componentes ativos das plantas, sendo consideradas, né, também para preparar ungüentos, emplastos e outras formas. Quantas contribuições Galeno nos ofereceu, não é mesmo? Antigamente também, as farmácias eram chamadas de bóticas. Eram os famosos boticários. No material de vocês eu deixei uma imagem de como eram essas bóticas. E também um artigo científico para quem quiser aprofundar um pouco. Teofrastos, discípulo de Aristóteles, em torno de 350 anos depois de Cristo, foi o primeiro a sistematizar, ou seja, a organizar as plantas medicinais com forte influência da botânica antiga, sendo seu, né, o registro da utilização da papoula. Então, Teofrastos, discípulo de Aristóteles, em torno de 350 anos depois de Cristo, registra a utilização da papoula, que tem como nome científico Papaver somnífero. Nós sabemos que é através da papoula que a gente extrai a morfina. Isso mesmo, através de uma planta é que foi feita inicialmente a extração da morfina. Dioscórides, no Império Romano, em torno de 50 anos depois de Cristo, foi um médico do exército que utilizava, estudava e registrava o uso de plantas medicinais. E Dioscórides é bem famoso por uma obra que ele elaborou chamada de Matéria Médica, né? Também conhecida como Tratado de Matéria Médica de Dioscórides. Dioscórides era um grande estudioso, né? E a partir dessa obra, nessa obra, na verdade, ele falava sobre 500 drogas de origem vegetal, mineral e animal, com descrição, inclusive, da terapêuticas destas, né, de como utilizar essas drogas de origem vegetal, mineral e animal. E Dioscórides ele é considerado como a primeira grande autoridade em plantas medicinais. Após a queda do Império Romano, houve um profundo controle da Igreja Católica sobre o conhecimento das plantas medicinais, centralizado em seus mosteiros, né? Com muitas pessoas, infelizmente, tendo sido queimadas em praça pública por serem consideradas bruxas pelo fato de utilizarem ervas medicinais.
Imaginem hoje a igreja queimando as pessoas por utilizarem plantas medicinais. É um terror. Além disso, como poucos tinham acesso às obras escritas, que ficavam ali concentradas nos mosteiros, grande parte do conhecimento da antiguidade clássica referente às plantas medicinais foi perdida, infelizmente. Então, aqui no Brasil, o conhecimento sobre plantas medicinais veio principalmente dos indígenas, dos colonizadores portugueses, espanhóis, holandeses e franceses, dos escravos africanos, das migrações intrarregionais e da transmissão pelos bisavós, avós, pais, filhos e assim levando o conhecimento para as próximas gerações. Nós também tivemos o conhecimento trazido a partir do continente europeu. Né? Portanto, sempre valorize o conhecimento dessas culturas, da cultura africana, da cultura indígena. Né? Jamais despreze ou negue o conhecimento popular ou tradicional, acumulado de centenas ou até às vezes milhares de anos, sob o risco de até mesmo ser taxado de idiota. Né? Simplesmente porque não há uma comprovação científica do uso daquela planta. Então, tem pessoas que desprezam totalmente o conhecimento popular, o conhecimento tradicional, né? Simplesmente porque ainda não há nenhuma pesquisa científica que comprove o uso daquela planta, a eficácia daquela planta. Isso não significa dizer que aquela planta não funciona. O fato de ainda não haver uma pesquisa científica comprovando o efeito de uma planta medicinal em seres humanos não significa dizer que aquela planta não funciona, tá? Não significa dizer que aquela planta não funciona. Então, em 1960, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, amplia a visão sobre o controle e a erradicação de patologias para uma visão mais integral da saúde. Já em 1960, a OMS ela já estava ampliando a visão, né, sobre o controle e a erradicação de doenças, para uma visão mais integral. Em 1970, uma data marcante, inicia-se a trajetória brasileira no reconhecimento oficial do uso de plantas medicinais fitoterápicos, após demandas de movimentos populares em saúde e também de iniciativas do próprio governo, como a criação da extinta Central de Medicamentos SEMI. Aqui em 1970, pessoal, há um grande movimento popular e também de profissionais da saúde, objetivando o reconhecimento oficial do uso de plantas medicinais fitoterápicos, uma data marcante. Também a partir da Coordenação Nacional de Plantas Medicinais e Serviços Públicos do Brasil, o Ministério da Saúde ele institui espaço oficial para a fitoterapia, já em 1970, a partir da reivindicação dos profissionais de saúde brasileiros. A partir da Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada em Alma-Ata, no Cazaquistão, em 1978, a Organização Mundial da Saúde reconheceu oficialmente o uso de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos como práticas de saúde possíveis a serem incorporadas nos sistemas de saúde dos países ao redor do mundo. Essa data é uma data muito marcante, estamos em 1978, na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, que foi realizada em Alma-Ata, no Cazaquistão. Tá? Aqui, nessa conferência internacional, há o reconhecimento da importância do uso das plantas medicinais e da medicina tradicional no atendimento primário à saúde, ou seja, nos postos de saúde mesmo, ampliando-se o conceito de saúde e doença. Em 1979, um ano depois, ocorre a criação do Programa de Medicina Tradicional pela OMS. O uso integrado da medicina tradicional e plantas medicinais passa a ser objeto de formulação e implementação de políticas públicas, visando a introdução desses conhecimentos, dessas práticas na atenção primária à saúde. A fitoterapia, aqui em 1979, é introduzida, ampliando e melhorando a assistência farmacêutica. Em 1980, um ano depois, o Programa de Pesquisa em Plantas Medicinais, o PPPM, é criado para melhorar a assistência farmacêutica por meio do desenvolvimento de fitoterápicos, tendo como base a relação de 74 plantas medicinais, 74 espécies de plantas medicinais. Em 1983, ocorre o financiamento de projetos. Dentre 110 projetos, o Programa de Pesquisa em Plantas Medicinais financiou
o estudo da Micânia glomerata, que é o nome científico do guaco, e também da Maitênus ilicifolia, que é o nome científico da espinheira santa, para a produção de fitoterápicos a serem disponibilizados pelo SUS. Hoje, essas duas plantas já são disponibilizadas pelo SUS. Em 1992, o parecer número 4 do Conselho Federal de Medicina reconhece a fitoterapia como método terapêutico válido. Por isso, deve-se ter uma rigorosa supervisão do Estado por meio da Divisão de Vigilância Sanitária. No ano 2000, a 10ª Conferência Nacional de Saúde, em seu relatório final, incorporou no SUS as práticas de fitoterapia aos protocolos de tratamento. Em 2003, a 12ª Conferência Nacional em Saúde, em seu relatório final, determinou que a fitoterapia é uma atividade que pode ser exercida também por todos os profissionais da saúde. A primeira Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, em 2003, ressaltou o quanto é essencial melhorar e facilitar o acesso da população aos medicamentos fitoterápicos, assim como aos medicamentos homeopáticos no SUS. Em 3 de maio de 2006, a Portaria 971 do Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no próprio SUS. Então, essa é uma data marcante, 2006, gente. Lembrem do ano de 2006. Através da Portaria 971, o Ministério da Saúde ele vai aprovar a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, o que envolve acupuntura, fitoterapia, homeopatia, entre outros. Ainda em 2006, essa data tão especial, tão marcante, esse ano tão especial, o Decreto 5.813 aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais Fitoterápicos, com o objetivo de garantir à população brasileira o uso seguro e racional de plantas medicinais e dos fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e também da indústria nacional. Ainda em 2006, esse ano marcante, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, através da Portaria GM 971, inclui no Sistema Único de Saúde, inclui no SUS a homeopatia, a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, o termalismo, a crenoterapia e a medicina antroposófica. Em 2008, a Portaria 2960 do Ministério da Saúde aprovou o Programa de Plantas Medicinais Fitoterápicos e criou o Comitê Nacional de Plantas Medicinais Fitoterápicos. Então, atenção a essas informações. Em 2006, nós temos a aprovação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Ainda em 2006, nós temos a aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. E 2 anos depois, em 2008, nós temos a aprovação do Programa de Plantas Medicinais Fitoterápicos, tá? Do Programa Nacional de Plantas Medicinais Fitoterápicos, além da criação do Comitê de Plantas Medicinais. Em 2009, o Ministério da Saúde elabora o RENISUS, que é a Relação de Plantas Medicinais do Interesse do SUS, contendo 71 espécies com potencial terapêutico. Em 2010, a Portaria do Ministério da Saúde 886 institui a farmácia viva no âmbito do SUS. Pesquisem na internet sobre as farmácias vivas já implantadas nas mais diversas regiões do nosso país. É um projeto maravilhoso, tá? Que trabalha com o cultivo de plantas medicinais, entrega de mudas à população e também passa por toda a cadeia produtiva de produção de fitoterápicos. É um projeto maravilhoso. Em 2011, a Anvisa publica o Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, um documento muito importante para a atuação do fitoterapeuta. E nesse documento, a Anvisa mostra como usar com segurança várias plantas medicinais. Lá nós vamos encontrar o nome popular, nome científico, a fórmula de uso, a orientação de preparo, as advertências de uso, as indicações de uso, o modo de usar cada planta medicinal. No decreto 5.508 de 2011, ainda no mesmo ano da publicação do Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, foi regulamentada a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, o RENAME.
Nessa relação constam medicamentos como amoxicilina, ciclovir, dipirona, ibuprofeno, paracetamol, omeprazol. E em 2014, a nona edição do Rename foi definido o elenco, na nona edição do Rename foi definido o elenco com 12 fitoterápicos. Então, em 2014, dentro do Rename, que é a Relação Nacional de Medicamentos, já existem ali 12 fitoterápicos, ou seja, os fitoterápicos são medicamentos como qualquer outro. Mas não esqueça, é necessário saber usá-los, né? Saber quando usá-los e também que eles têm menos efeitos colaterais. Em 2012, o Ministério da Saúde publicou o Caderno de Atenção Básica, que vai tratar das práticas integrativas e complementares, em específico, plantas medicinais e fitoterapias na atenção básica. Então, é um documento que vale super a pena vocês lerem. Em 2016, a Anvisa ela retorna e publica o Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, um documento extremamente importante também para a atuação do fitoterapeuta. É um documento bem mais elaborado, contendo informações de plantas medicinais, agora com ensaios clínicos, com ensaios não clínicos, interações medicamentosas entre uma planta, né, e o medicamento, principais classes químicas da planta, indicação, contraindicação, precauções de uso, efeitos adversos, formas farmacêuticas, tempo de utilização máximo da planta, superdosagem, o que pode acontecer, a toxicologia da planta e muito mais. Então é um documento bem completo que todo fitoterapeuta deve estudar muito. O Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. Em 2018, a Anvisa ela publica o primeiro suplemento ao formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Vocês se lembram que em 2011 a Anvisa publica o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira? Pois é, em 2018 a Anvisa atualiza esse formulário através do primeiro suplemento ao formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Esse documento agora ele está bem mais completo, ele está bem mais melhor elaborado, né? Inclusive quanto às contraindicações do uso das plantas medicinais. Então, existem milhares e milhares de artigos científicos sobre os efeitos moleculares e fisiopatológicos das plantas medicinais, publicados em diversas revistas científicas no mundo inteiro. Né? O mais interessante é que todos os dias novas pesquisas são publicadas a respeito do efeito das plantas medicinais. Né? Todos os dias novas descobertas são feitas. Quando algum profissional disser a você que as plantas medicinais não funcionam, ou que não tem embasamento científico comprovando se elas realmente funcionam ou não, pergunte a esse profissional se ele já leu todas as pesquisas científicas publicadas em todos os países do mundo sobre aquela planta. Pergunte a ele se ele conhece a Anvisa, ou já ouviu falar alguma vez na vida dele. Pergunte se ele conhece o Ministério da Saúde, ou os documentos que o Ministério da Saúde publica a respeito de plantas medicinais. Pergunte se ele conhece as monografias das plantas medicinais publicadas pela Organização Mundial da Saúde. Pergunte se ele sabe que existem especializações, né, a respeito de plantas medicinais fitoterápicos. Pergunte a ele se ele conhece os fitoterápicos que são vendidos em todas as farmácias do Brasil. E também pergunte se ele é Deus, tá? Aprender sobre o uso das plantas medicinais é algo que não tem fim. Portanto, ninguém jamais saberá tudo sobre as plantas medicinais. Lembre-se, existem plantas tóxicas que podem matar uma pessoa, isso é verdade. Nós devemos tomar todo o cuidado ao usar essas plantas, a usar qualquer tipo de planta. A usar essas plantas não, né? Nós não devemos usar jamais as plantas tóxicas, né? Que tem um potencial tóxico muito perigoso. Não esqueça de que ao entrar numa farmácia, cerca de 30% de todos os medicamentos que você observa nas prateleiras foram produzidos de modo direto ou indireto a partir de produtos naturais, em especial a partir de plantas medicinais. Cerca de 60% dos quimioterápicos, né, são usados no tratamento do câncer, foram produzidos direto ou indiretamente a partir das plantas medicinais. Qualquer farmacêutico ou médico que negue o poder das plantas medicinais no tratamento das mais diversas doenças, no mínimo, está certificando, né, está atestando o seu certificado de péssimo pesquisador e até mesmo de péssimo profissional. A fitoterapia é a rica medicina tradicional, mais as pesquisas científicas sérias que a embasam.
A fitoterapia não é misticismo, não é curandeirismo, magia, oração, religião, benzimento, achismo ou dicas sem embasamento científico da amiga, ou presente no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Lembre-se disso, a fitoterapia é a medicina tradicional que vem do conhecimento acumulado de centenas, e às vezes de até mesmo milhares de anos em relação ao uso de plantas medicinais, comprovadas agora, né, com pesquisas científicas sérias e robustas para que haja garantia de eficácia, efetividade e segurança do uso dessas plantas. Lembre-se, é muito importante que você saiba logo de início: o médico, o nutricionista, o cirurgião dentista, o médico veterinário e o farmacêutico estão habilitados a prescrever os fitoterápicos, né? Que de modo bem simples e básico são aqueles medicamentos manipulados e industrializados feitos a partir de plantas medicinais, sem conter nenhum elemento ali isolado. Já o terapeuta em fitoterapia, o fitoterapeuta, você que me assiste agora, que será um fitoterapeuta, o acupunturista e o naturólogo estão habilitados a recomendar ou sugerir o uso de fitoterápicos e plantas medicinais. Então, jamais diga, vou prescrever uma planta medicinal para você, vou prescrever um fitoterápico para você. Não diga isso. Só quem pode prescrever é o médico, nutricionista, cirurgião dentista, médico veterinário e farmacêutico. Então, doutor, como é que eu falo? Você vai dizer assim: eu vou sugerir ou recomendar essa planta medicinal ou fitoterápico para você. É o correto para o fitoterapeuta, não médico. Perfeito? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo módulo.